Olá, estudantes do 8º ano da Escola Municipal Edgar Torres. Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte com o professor Ricardo Paes. Uma aula que terá como tema arte e política. Bons estudos! Nesta aula, observaremos que muitos artistas atrelam seu fazer artístico às questões sociais, vendo e fazendo ver criticamente aquilo que acontece no nosso cotidiano. O propósito é relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética, valorizando as especificidades de cada região. Você vai observar durante a aula que os artistas, através da sua escultura, da sua pintura, do seu documentário, da sua música, nos fazem refletir sobre questões sociais que muitas vezes nos passa despercebida. Arte e política. As linguagens artísticas são afetadas pelo meio e pela época em que são criadas. A vida cotidiana, os problemas sociais e econômicos, os acontecimentos políticos influenciam alguns artistas. E é por meio de suas obras que eles protestam e denunciam as coisas que consideram erradas. Mas, como a arte nos faz refletir sobre a política? Bom, no decorrer desta aula, iremos perceber através de diferentes linguagens artísticas o engajamento dos artistas com temas relacionados à humanidade. Vamos iniciar com a fotografia como arte de denúncia social. E aí você vai perceber que muitos artistas usaram a arte da fotografia e ainda usam para registrar e denunciar a miséria em que vivia e vive grande parte da sociedade. Como, por exemplo, o trabalho do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, conhecido por abordar temas sociais como as imagens ao lado, em que ele registrou em 1986 o trabalho dos garimpeiros na Serra Pelada, uma localidade do interior do Pará, que a partir de 1979, com a descoberta do ouro, atraiu muita gente para as suas terras, resultando na mineração clandestina em área indígena. A música como ação política. A crítica social é uma característica de várias linguagens artísticas, inclusive da música. São muitos os artistas que, por meio de suas letras, buscam expressar temas como a violência, o racismo, as desigualdades sociais, etc. As músicas de crítica social ou como ação política se transformam em marco histórico. Mas de que maneira? O que isso significa? Bom, marcos históricos são acontecimentos de grande importância que, de certa forma, mudaram a sociedade, seja na esfera política, econômica, social ou religiosa. Como sabemos, a arte não age apenas no tempo em que foi feita. Ela vira também um marco histórico. Torna-se registro de como pensavam, sentiam e viviam os indivíduos de cada época. Com as músicas de Chico Buarque, por exemplo, podemos entender um pouco sobre como as pessoas lidavam com a censura e o desrespeito aos direitos humanos durante a ditadura militar. Quando falamos sobre a música, encontramos no Brasil os festivais e a música de protesto. Durante os anos 1960,
foram comuns os festivais de música promovidos pelas redes de televisão brasileiras. Mesmo com censura, a música brasileira florescia. Nos festivais, os artistas exploravam novos estilos, introduziram a guitarra elétrica, elaboravam letras provocativas e conquistavam a simpatia do público. O teatro como consciência histórica. Veja que já falamos sobre fotografia, sobre a música. Agora entramos no teatro. O dramaturgo e diretor alemão Bertolt Brecht se destacou por criar peças extremamente críticas. Segundo ele, o teatro deveria fazer o espectador refletir sobre os temas e situações políticas presentes na cena. A obra desse dramaturgo e diretor visava esclarecer as questões sociais da época. Veja como o artista ele se engaja nesse movimento político, né, na cena política. O ativismo com a câmera na mão. Entramos agora em outra linguagem artística. Uma linguagem que está relacionada com o audiovisual. Na contemporaneidade, são muitos os artistas que enveredam para a arte do documentário para fazer contestações sobre assuntos como o consumo, a poluição e as desigualdades sociais. Os documentários são filmes de caráter informativo que transmitem um ponto de vista sobre determinado assunto. Veja como a arte ela vai adquirindo, através de várias linguagens, essa postura crítica e, ao mesmo tempo, ganhando novos olhares e, por que não dizer, novas maneiras de divulgar, de mostrar o trabalho do artista. Como, por exemplo, através da tecnologia. Veja agora o trabalho do escultor e pintor polonês, mas que viveu no Brasil durante muitos anos. Ele é autor de obras que têm como característica a exploração de elementos da natureza, destacando-se pelo ativismo ecológico, que associa a arte e defesa do meio ambiente. Franz. Árvores retorcidas, troncos queimados, mortos. Essas são as principais características do escultor Franz. São imagens fortes que remetem à catástrofe ambiental causada pela nossa sociedade. Veja que nós temos, como eu falei, várias linguagens que tratam e que nos revelam esse envolvimento político. Ok? Agora é o momento de você fazer a atividade. De que maneira? Bom, considerando todo um conjunto de desigualdades sociais, de denúncias em relação à violência, ao preconceito, ao descaso com o meio ambiente, como também pensando em que deveria ser feito para que a política fosse de fato efetiva e transformadora da realidade. Que a política realmente tivesse como objetivo trazer melhorias para a vida dos cidadãos. Responda. Como a arte ajuda o homem a viver de maneira coletiva?
Chegamos ao final da nossa aula. Mas antes, gostaria de destacar que política é toda e qualquer forma de relacionamento. Ser político significa ser aquele que se relaciona, que participa, que colabora. De um modo ou de outro, todos nós fazemos diversos tipos de política todos os dias. Certo? Desejo a vocês um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima.